eu queria saber o seguinte, perguntas em relação ao de ontem. Se alguém tiver alguma pergunta que esteja incomodando aí e eu possa responder rapidinho, se for alguma coisa mais complexa, eu espero para mais tarde. Mas diga aí. Ô, Fernandão, porque assim, talvez você já tinha falado, mas eu talvez não tenha absorvido. Porque assim, hoje no dólar apareceu o pavão e eu entrei numa compra. Eu estava na conta simulado, né? Eu entrei e apareceu o pavão, tudo bonitinho, os candles, tudo mais. Na hora, e as médias estavam todas separadas, certinhas, assim, né? Eu falei, nossa, que pavão bonito. Aí quando eu fui dar o zoom, as médias não estavam na ordem que é para estar. No meio dela, a média, cadê? 611 estava no meio. Estava no meio. Estava no meio. Isso não é pavão. O setup seria as médias certinhas, uma debaixo da outra na ordem. Exato. Tá, beleza. Você pode inclusive ver, eu botei a tela aqui no dólar, tá? No 1 minuto, é essa tela aqui, maior. Então você vê o que, ó? Aqui, essa primeira correção aqui a gente não faz porque tá todas as médias enroladas, a gente perde o movimento, não tem problema nenhum. Aí ele veio. Essa daqui deve ter sido a que você viu, porque a 611 ainda estava cruzando a 200. E aí ele fez a correção, mas você vê que ele faz a correção, o que, ó? Na 72, tudo bem, são 20 pontos, é uma beleza, né? Teve até um rapaz no grupo, em outro grupo de outras turmas, né? Que chegou e disse, não, hoje foi danado, eu só fiz 14 pontos. E eu disse, rapaz, tem gente sonhando aí em fazer 2 pontos, 1,5 ponto. Eu já vi gente dizer que o sonho dele é fazer 1 ponto no dólar. E fazer 10 pontos, 15 pontos. É meio que não vou dizer uma rotina, mas não é nada espantoso para a gente. Agora, vê o comportamento do preço depois cruzou e abriu. Quando ele abriu, olha o sinal aqui, ó, lindo. E aí, veja só o que acontece, ó. Foram 46 pontos. Entendeu? Entendi. Então, veja, você me mostrou aí que a média de 111, quando cruza ali, tá, o ponto é menor, e ali, depois que fez o movimento certinho do pavão, com as médias uma debaixo da outra, o ponto foi maior. Mas assim, estou falando assim, do padrão, do setup, quando aparece, apesar das médias estar separadas, se tiver uma média cruzando, não cruzando no meio, mas assim, tá separadinho, mas não, que nem nesse caso 111, não faz parte do setup. Ariano, vamos lá. Primeira coisa é corrigir logo sua mente aí, que essa média 111 não existe, é 611. 611. Tá? Segundo o seguinte, veja, tudo na vida é uma decisão que cada um toma, tá certo? Correto. Você pode ver o seguinte, uma operação que dá 14 pontos, você não pode nunca dizer que é uma operação errada. Não há isso. Correto. Agora, a gente não está aqui para ficar querendo pegar tudo quanto é operação. É isso que eu quero que vocês se recordem quando vocês decidirem, rapaz, eu vou ligar para aquele Fernandão lá, porque o que eu quero é consistência. O que é consistência? É fazer dinheiro com segurança e tranquilidade. Não é fazer dinheiro a toda hora, todo minuto, todo segundo, toda operação, eu estou dentro, nada. Não é. É fazer dinheiro com tranquilidade. Então, veja, você entrar fora do padrão, às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado. A gente vai para a proporção de 50%. Tá certo? Então, se lembra ontem quando eu disse, não há psicológico que resista 50% das vezes você acertando, 50% das vezes você errando. Até porque, quando é 50% errando, normalmente a gente devolve mais do que os 50% que a gente acerta, né? Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, tenha paciência e só opere o pavão de livro. É aquele pavão assim que você olha e diz, bicho, não tem absolutamente nada errado. Então, pode dar loss,
Pode, mas agora chegou a hora de eu entrar, porque a técnica está autorizando a minha entrar, e se der errado, assim, eu me conformo com aquilo, não vou ficar relutando. Agora, se você entra fora da técnica e a coisa der errado, em quem é que você vai botar a culpa? Botaria em mim mesmo. Em você mesmo. E aí começa a fragilidade da mente. É nesse aspecto que eu quero que você entenda. A maioria dos traders, quando vai fazer os trades, ficam ansiosos, ficam tensos, ficam nervosos. E teve uma vez que eu tive uma conversa com minha esposa e naqueles bate-papos ela me fez uma pergunta que me fez refletir. Ela disse: adianta você querer fazer trade dessa forma? Será que você resiste por 10 anos, 15 anos, 20 anos dessa forma? Você tem que encontrar uma forma que você se tranquilize no trade. Então, seguir regra para mim hoje não é uma questão opcional, não. É uma questão psicológica. Eu decidi para a minha vida que eu quero ser trader. Eu vou até, na semana passada a gente estava conversando, eu vou morrer gagá fazendo trader, porque eu sigo regra. Uma regra que me dá tranquilidade. Não quer dizer que não me dá loss. Ela tem perda. Só que as perdas dela são muito menores frente à quantidade de resultado que ela me dá. Mas me dá muito mais resultado de tranquilidade. De saber o seguinte: caramba, eu estou entrando com a probabilidade de 80% de dar certo. E isso me deixa tranquilo. E eu acho que as pessoas, se vocês pararem para refletir, vale muito mais a pena fazer dinheiro tranquilo do que fazer dinheiro com o coração na mão. Isso daí gera uma série de custos de saúde que o nosso corpo cobra na frente. Tá certo? Então, por isso que eu digo, aguarde, não tenha essa coisa na cabeça: perdi a operação do dia. Não, velho, se tiver perdido a operação do dia, perdeu, não tem problema nenhum. O dinheiro continua com você não perdeu nada, tá certo? Fica só aquele gostinho de caramba, podia ter feito, papapá, mas beleza, não passa disso. Mas quando você faz dentro da regra e ela vai e dá o resultado, você diz: valeu a pena. Eu fui fazer um trade que me deu 400, 500, 600 pontos e acabou-se. Isso vale a pena, você está entendendo? Não é ficar pegando 100 pontos numa operação, aí na outra devolve 200, aí na outra recupera 400, aí na outra devolve 100, aí chega no final do dia você está estressado, tenso, cansado. Por quê? Porque ficou a hora toda tentando acertar fora do setup. Tá? Então, a regra é... Ficar 3, 4 horas na frente da tela, agora a gente vai ter que mudar a nossa forma de lidar. Sim, né? Exatamente. É exatamente esse, pronto. Esse raciocínio é você recuperar o que você queria quando você decidiu ser trader. Você fazer dinheiro é óbvio, é comum a todos nós. Mas junto com fazer dinheiro, todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas que eu converso sobre esse tema, diz o seguinte: eu gostaria muito de ser trader, porque eu teria condições de fazer dinheiro, operar a hora que eu quisesse e da onde eu quisesse. Obviamente eu discordo da hora que ele quiser, porque não é ele que define a hora do pavão, mas enfim, ele pode tomar a decisão de não operar naquele momento, né? E o pavão ajuda, tá fora do cenário, ele não tem que fazer nada, ele vai curtir o que ele quiser, tá certo? Então, essa situação. Para que você vai passar 3, 4, 5 horas na frente de um computador? Não é para isso que você faz trade, tá entendendo? E ao contrário, quando você faz o trade 3, 4, 5 horas nessa situação, você fica ansioso querendo fazer logo as operações. Entendeu? Eita, não está exatamente no setup, mas eu tenho certeza que vai. Bicho, vai um dia, vai 2, vai 3, aí volta o loss, aí você fica nervoso, aí não consegue fazer a operação e por aí vai. Então, tem que se ter essa escolha realmente.
fazer trade com qualidade de vida é fazer trade num sistema que quando lhe chama para operar, você vai lá e vai fazer o trade. Pode dar errado, sem dúvida que pode dar errado, mas tem a gestão de risco. E quando dá certo, ele lhe paga as coisas com um volume fantástico. Me diga qual é o sistema que dá 46 pontos no dólar, no mercado, você operando comprado no mercado que está caindo. Então, mas é aí que está o valor do rastreador de ativo? Hein? É aí que está o valor do rastreador de ativo, para você não ficar tão ansioso e ficar... eu não chamaria de valor, eu chamaria de uma vantagem, né? O valor que eu falo, assim, é a importância. A importância. Eu mesmo não fico olhando o sistema, eu deixo ele rodando, quando ele entra no pavão, ele me dá o sinal, aí eu vou olhar, tá certo? É mais tranquilo. Mas esqueça rastreador, isso é uma postura que o trader tem que assimilar e fazer. O rastreador ele é bom porque ele consegue fazer isso em 20 ativos. Eu até hoje soube de uma coisa, você pode abrir outro gráfico nele e fazer mais 20 ativos, e pode fazer mais outro, fazer mais 20 ativos, ou seja, né, uma infinidade de ativos. Você pode chegar a centenas de ativos monitorando... Oi. Então, só para tirar uma dúvida, esse rastreador de ativo, ele avisa quando o pavão está acontecendo? É isso? Para isso que ele serve? Exato. Ele avisa... Ele avisa de que forma? Ele avisa no computador, a gente vai ver no final, tá certo? Mas avisa no computador, avisa pelo aplicativo no celular e avisa por e-mail, você escolhe. Entendeu? Você avisa se quer, que ele avise no time frame de 1 minuto, de 5 minutos, ou de 15 minutos, ou não, eu quero só o de 1 hora, seja lá o que for. Você tem como configurar isso aí. Então, é legal quando você opera, né? Eu já operei várias vezes o dólar e o índice no mesmo dia, assim, né? Então, quando você quer operar, às vezes, os dois você consegue, porque ele já avisa, né? Você não precisa ficar olhando as duas telas, né? Exatamente, mas eu não aconselho você operar 2 ativos. Mas, por exemplo, vê que coisa legal. Eu recebi hoje um telegram de uma aluna que fez a última turma, não me lembro nem quando foi, mas foi, eu acho que há 10 dias atrás. E ela disse: Fernanda, eu nunca tive uma semana tão boa no Usatec. Não sei se alguém aqui já opera o mercado Forex, mas Usatec é um ativo que as pessoas têm medo de operar. Tem medo porque ele é muito forte, ele dá pancada assim, braba. E ela operou a semana inteira e o Usatec disse que foi a melhor semana de trade que ela teve. Quer dizer, essas coisas assim dão muita confiança para que a gente entenda o seguinte: o raciocínio por trás desse setup, ele é universal e ele é aplicável em qualquer ativo, porque a base do raciocínio, mesmo que o que a gente veja sejam médias móveis, não sei o quê, e tem aquela ilusão de que isso daqui é uma besteira, mas enfim, a gente está aqui para fazer dinheiro, então besteira ou não besteira, o importante é a gente fazer dinheiro. Mas quando a gente se remete àquele primeiro princípio da compra da geladeira num preço fora de mercado, ele é renegado. Esse raciocínio é o raciocínio poderoso. É esse raciocínio que está por trás desse setup. Entendeu? Então, é muito, muito confortante ver um testemunho desse, né, de que as coisas também funcionam para ativos mais tidos como nervosos no mercado, né? Fernando, Fala. você pode fazer um breve resumo sobre essa ideia da geladeira, porque ontem eu não consegui pegar. Tá, vamos lá, rapidinho para a gente não se atrasar, porque isso aí tá gravado na aula de ontem, então você pode ver depois, mas rapidinho, o seguinte: você tem uma geladeira que ainda funciona, na sua casa, ainda funciona, mas ela tá velha, tá fora de moda, seja lá qual que for, você e sua esposa, namorado, seja lá o que for, decidem ir num shopping fazer uma compra de uma geladeira nova. Então você vai na loja A, custa R$1.000, na loja B 950, na loja C 1.100 e na loja D ela custa R$2.000. Vocês voltam para casa e
unanimamente, ou seja, teoricamente, a coisa que as primeiras pessoas fazem é o quê? Descartar o preço da loja D, da última loja. Por quê? Porque está fora de mercado. Tá certo? Essa é o pensamento que está por trás desse setup. Quando está tudo fora e longe das médias, o mercado diz, ó, tchau, para mim já deu e eu estou pulando fora, a esse preço não me interessa. Ou você baixa, ou no caso, se tiver para baixo, alguém chega e diz, olha, ou vocês pagam mais caro, ou também não me interessa vender por esse preço. Enfim, e aí existe a correção natural do preço. É esse raciocínio, entendeu? Deu para pegar? Eu vou ver depois Tá, vamos lá. Beleza. Vamos lá. Fernando, só uma última dúvida a respeito do candle que se afasta da média. Eu percebi que de vez em quando ele se afasta da média, mas tem um paviozinho encostando nela. Isso desconfigura o padrão ou não? Do candle forte ou do candle que confirma o vácuo? O candle que confirma o vácuo. Ele faz aquele vácuo, mas às vezes tem um paviozinho que encosta na média ali. Ele continua criando aquele vácuo entre o fechamento do gap, entre o fechamento do candle e a média. Mas tem um paviozinho ali que... Mas eu vi algumas ocorrências que deram perfeito, mas que tinha um paviozinho encostando lá na média de 5. Tá. Vamos lá. Primeiro é você entender que o mercado não se repete todo dia da mesma forma, porque se repetisse a gente era arquibilionário, né? Então vamos partir do princípio que ele também tenta se proteger de pessoas como a gente que tenta pegar ele, né? Vamos lá. Essa entrada aqui, você está vendo aí essa entrada aqui, né? Tá vendo aí ou não? Sim. Tá vendo aí? Sim, eu tava no... Tô vendo. Tá. Você está se referindo a essa, ó, um candle forte, um candle que não toca 5, um candle que confirma o VAC, e aí ele tocou nessa média, é isso? Não sei se é exatamente essa, mas é muito parecido com isso daí mesmo. Veja, o que eu espero do candle distorção, que é esse candle aqui, esse terceiro candle, tá certo? Não é que ele toque média, não toque média, que ele passe ou que não passe. O que eu quero é que ele me confirme esse espaço aqui, ou seja, me confirme que entre o candle do vácuo e a média, ele formou esse espaço aqui, ele formou esse vácuo. Entendeu? Se ele tocou na média, se ele não tocou, se ele passou da média 5, 8, 10, nada disso me interessa. Foi sobre o vácuo que eu perguntei, não sobre o distorsor, porque às vezes esse do vácuo aí, às vezes esse paviozinho ele foi um pouquinho mais longo e ele deu uma encostadinha. Ali deu exatamente esse mesmo cenário aí. No dia 4 de maio eu tava vendo um aqui, um que me chamou a atenção, que foi perfeito, mas esse paviozinho do candle aí do vácuo, ele deu uma encostadinha no 5. Quando fez essa... Essa entrada seguinte aqui, é essa situação. Um candle forte, aí esse candlezinho deu toque na média. E o candle seguinte, ele confirmou o vácuo, tá certo? É isso que você está falando. Só que entenda, esse movimento já começou aqui em cima. Se você entrar aqui, qual é seu stop? O seu stop não pode ser aqui. O seu stop é aqui em cima. Se você colocar... Olha, veja qual é o problema. Você bota aqui, né? Você pegou esse movimento aqui, você entrou. Aí você pega aqui. Tudo bem que essa entrada aqui, a entrada é aqui, não é isso? No rompimento desse candle, ele foi na 72, ele deu 130 pontos, beleza. Mas vamos supor que você dissesse o seguinte, não, eu vou dar a entrada aqui e eu quero que ele vá até a 200, beleza? Como ele foi, a gente está vendo que ele foi até a 200, tá? O que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte, você entra aqui, aí você vai botar o stop no topo do movimento, beleza. Não é. O stop correto é aqui, ó. Tá certo? Porque a entrada deu aqui, então o stop técnico é aqui. Qualquer coisa que você fizer aqui é no meio do movimento. Veja o tamanho do seu stop para ver se é viável. Vê isso, espera aí. A entrada aqui, pronto. Daqui para o stop, a gente está falando de 320 pontos. Tá certo? Então não compensa. Aí você vai e chega e diz assim, não, eu vou botar no meio, vou botar aqui no topo do movimento. Olha o que é que o mercado faz. Foi na 72, tirou você do jogo. Foi na 72 de novo, você tiver feito, ele tirou você do jogo de novo,
depois ele foi na 200. Porque ele faz isso. Esse é o movimento dele, é o movimento que você vai cansar de ver ele fazer isso. Ele não deixa a pessoa tirar dinheiro com facilidade, mas olha, deu 420 pontos da entrada inicial. Da entrada essa que você falou, vamos ver aqui, ó. Eita, peraí, desculpa. A que eu tava dizendo é uma que aconteceu agora dia 4 no dólar, mas essa aí, a que eu tô falando foi no topo mesmo. Tá. Mas teve um paviozinho. Se fosse no dólar, não daria dólar, não daria Eu nada, diria... uma entrada... Tá, eu diria a você o seguinte, deixa eu dizer. Ontem eu falei nisso também. Isso são variantes. Eu não posso chegar aqui, pessoal, entenda. Eu tenho que ser uma pessoa objetiva. Eu tenho que ser uma pessoa que adota um sistema e chego para vocês aqui com tranquilidade, digo, quando acontece isso, eu faço. Se eu chegar aqui e começar a dizer, não, quando acontece isso eu faço, mas se acontecer aquilo dali eu também faço. Mas olha, se acontecer daquele outro jeito, pode ser que eu faça, pode ser que eu não faça. Mas dependendo daquela situação, pode ser que eu faça, pode ser que não. O que é que vai acontecer? Vamos pensar um pouquinho. Aí vocês vão operar. Aí começa a ter as variantes. Variantes. Aí vocês entram numa variante dessa daí. Aí você chega e tem uma perda, tá certo? E diz, ó, Fernando, teve uma perda aqui no setup. Eu vou dizer, não, veja bem, você entrou aqui porque quis, porque o sinal forte é aquele outro. Eu não sou pessoa de fazer isso. Eu aprendi na minha vida a ter posição. Então, se eu digo a você o seguinte, o sinal que eu confio é esse, é o sinal que eu faço as operações e hoje eu me conformo demais em ver as variantes de sinal, de reversão e não participar delas, porque eu acredito que nesse sinal eu tenho um nível de assertividade maior para eu fazer dinheiro. Não é para eu estar operando e me expondo a risco a toda hora. Ô, Fernando. Fala. Só uma última pergunta aqui. Ele fez o candle grande, fez o candle no vácuo, aí ele fez o candle da distorção ali. Você colocou... É o candle distorção. No cenário de venda. Aí você colocou a tua venda ali logo abaixo dele. Aí no próximo candle ele não encostou. Quantos candles você pode esperar para ele encostar? Para ele entrar na operação, desculpa. Digamos, no próximo candle, depois do distorsor, ele não entrou na operação. Aí você espera ainda os próximos entrar ou você já... Ah, tá. Veja, em teoria, tá certo? Enquanto ele não rompe o topo, o setup tá válido. Tá certo? No mesmo ponto de entrada. Mas isso é em teoria, porque na sequência eu tenho que lhe dizer o seguinte, é bom senso. Uma coisa é ele fazer esse movimento com 2, 3 candles na sequência. Outra coisa é ele passar uma hora ali. Deu 50 candles que ele nem rompeu o topo, mas nem rompeu o seu ponto de entrada. Ficou por ali, consolidou por ali no rangezinho de 200 pontos. Não tem lógica você querer se manter, porque ali ele pode estar acumulando para dar uma pancada para cima. Então, é uma questão de bom senso. Se ele der 1 ou 2, 3 candlezinho e depois cair, pegar a sua ordem, ótimo. E seguir, né? Teoricamente, ótimo que ele siga para a sua operação. Caso contrário, você tira ela e espera a próxima. Isso, espera a próxima. E não é a espera a próxima rompendo aquele ponto, não. Eu espero outro sinal, claro, forte. Tá entendendo? E muitas vezes, eu vou lhe antecipar, muitas vezes o que acontece é o seguinte, você se sente desconfortável, tira a sua ordem, ele passa ali 5, 10 minutos, vamos dizer, dançando ali naquela área, tá certo? E de repente rompe e anda. Eu quero deixar claro para vocês, muitas vezes ele também faz o sentido ao contrário. Ele rompe, porque ele sabe que tem muita gente já ali esperando aquele rompimento de fundo, tá certo? E quando rompe, ele dá aquela rompidazinha para pegar as entradas do pessoal, e imediatamente, em questão de milésimo de segundo, ele dá a pancada para cima. Sim. Então não é legal você ficar se expondo, assim, com uma ordem parada ali por muito tempo. O que eu vejo é, quando o sinal é de negação de uma região de preço, entenda a força dessa colocação.
é uma negação de região de preço. Não é uma negociação, não é uma... deixa eu ver se esse preço aqui realmente está bom ou está ruim. Não. O mercado negou aquela região de preço. Ele vai rápido, ele corrige rápido, ele vai forte. Entendeu? Ele não fica em dúvida ali, patinando, não sei o que, parará. Então, se ele se resolver em 2, 3 candles, ótimo. Isso não é uma regra, eu estou dizendo que é o meu bom senso, é isso. 2, 3 candles, vamos lá, estourando aí 5 candles, eu ainda admito que seria os 5 minutos, vamos dizer assim, tá certo? Mas mais do que isso, eu prefiro estar de fora. Prefiro estar de fora. Posso perder o movimento? Posso. Mas eu já vi muitas vezes ele fazer isso e subir, continuar o movimento. Então, a gente, infelizmente, tem que tomar decisões na vida, e no trade principalmente, que às vezes a decisão é o seguinte: eu não estou confortável. Se eu não estou confortável, vamos lá, outra coisa para vocês entenderem. Quando você faz algo contrariado ou desconfortável e aquilo dali dá errado, o peso psicológico é muito forte. Agora, se você, vamos supor que sua semana esteja fantástica, hoje é uma sexta-feira, sua semana foi fantástica, aí você tem uma entrada, vamos botar valores aqui, vamos dizer que você fez R$100 todos os dias da semana, então no seu caixa você já tem R$400. Aí você resolve fazer aquela operação, ficou dançando ali na frente e você, pelo seu stop, você vê que pode devolver, sei lá, R$50, por exemplo. Qual é o problema? Tá entendendo? Assim, é bom senso. Bem, eu vou fazer uma entrada aqui que eu vou devolver 25% do que eu já fiz na semana. Vale a pena arriscar? Vale. E se der errado, não tem problema. Eu não devolvi minha semana, eu devolvi 25%. Agora, se o raciocínio for, rapaz, se eu fizer essa entrada, eu vou devolver os R$400, eu lhe pergunto, como é que vai ficar a sua cabeça se na última sexta-feira do mês, ou da semana, você devolver toda a semana por uma entrada que você já viu que estava desconfortável? É diferente de você fazer uma entrada e ela dar errado, né? Uma entrada confiante e ela dar errado é um raciocínio. A outra é, rapaz, estou achando que essa entrada não vai ser boa não vai ser boa não, mas eu vou insistir. Aí vai e faz, aí devolve a semana toda. Como é que fica a sua cabeça? Né? Na próxima semana você já vai operar, a perna começa a tremer, coração dispara, vem o suadeiro na mão, né? Então, assim, é isso que eu digo, o trade tem setup, ótimo. Se você não tiver um setup assertivo, capaz de lhe dar bons resultados, você não vai para canto nenhum, tá certo? Mas o outro, que é o que a gente vai trabalhar aqui na gestão de risco, cabe ao trader cumprir. O trader tem que ser uma pessoa que tenha controle. Se ele na vida pessoal dele não tiver controle, for uma pessoa desorganizada, atrapalhada, misturada, pare de fazer trade. Pare, porque vai se repetir o mesmo comportamento da vida pessoal, vai ser no trader. Porque é uma coisa que está dentro de você. Então você vai externar isso de uma forma muito clara no trade. Tá certo? Então a primeira coisa que eu sempre digo, trabalhem a sua mente. Vocês vão ter que se reinventar por dentro. Não é para adaptação a setup, essas coisas, não. Se vocês querem ter bom desempenho no trade, fazendo day trade, vocês têm que ser pessoas disciplinadas, organizadas, que abram mão de algumas operações em favor de só entrar naquelas operações que vocês estão confortáveis. Né? Essa é a verdade das coisas, não é a gente estar se iludindo que em todas as operações que a gente vai entrar vai dar lucro, entendeu? Fernando, duas dúvidas só aqui. Nesse sinal, não pode ter um candle aqui, por exemplo, entre o candle do vácuo e o candle que vai confirmar o vácuo. Tem que vir obrigatoriamente os 3 em seguida. Mesmo que venha confirmar só depois, 3, 4 depois. Mas tem que vir obrigatoriamente em seguida, em sequência, já o forte, o do vácuo e depois a confirmação, o distorcedor. Não pode ter um no meio ali. Olha, tudo isso que você colocou é variações.
E aí a gente vai voltar tudo que eu estava falando aí agora. Certo. Tá certo? São variações. Eu não posso chegar aqui e dizer, pessoal, ó, é um conjunto de 3 candles. Agora de vez em quando tem 2, não, de vez em quando tem 3, de vez em quando tem 4. Aí você vai dizer, mas porra, o que é que esse cara tá falando? É com 1, é com 2 ou é com 3? Você tá entendendo? Assim, eu tenho que ser objetivo. Então a regra é objetiva, são 3 candles e você já sabe qual é. Agora, qualquer variação disso, bem, aí é a interpretação de cada um. Eu não posso validar as milhares de variações que o trade pode dar numa situação dessa. Tá certo? Ô, Fernando, olha, aí no gráfico, na sua tela, às 11h57, ele dá aí uma segunda operação. Você mostrou a primeira operação às 11h17, 11h22 mais ou menos, e às 11h57 ele dá uma outra aí, exatamente aí. Nesse caso, por exemplo, se eu não tivesse pego a anterior, se eu quisesse ter entrado aí, eu já teria sido estopado. O que você faria numa situação dessa? Não peguei a anterior, das 11h17. Aí me aparece às 11h57 esse sinal. Ali, logo à frente, você foi estopado. Rompeu o topo. Por quê? Mas foi estopado na sua visão, na minha não. Porque tem que... Porque o stop, como eu digo a você, não é o stop onde você quer. O stop tem que ser técnico. O stop não é no topo desse movimento, o stop é no topo do dia. E aí, se eu fosse entrar, eu viria aqui, 270 pontos, eu adequava a minha gestão de risco, diminuía se fosse o caso. Eu, sinceramente, como está com 270 pontos, 70 pontos não chega a atrapalhar a minha gestão, eu entraria com a mão normal e iria. Agora, o stop não é aqui, o stop é aqui. Essa que é a diferença. Então, você está falando que foi estopado por esse candle aqui. Tá certo? Exato. Aí, veja qual é o outro erro. O seu stop você colocaria exatamente em cima da resistência do pivô. O que é muito normal quando vai haver um teste, o preço passar um pouquinho do pivô e voltar. Quer dizer, veja a besteira que você iria fazer. É isso que eu digo. Às vezes a pessoa quer entregar dinheiro ao mercado. Faz questão de entregar dinheiro ao mercado. Entendeu? Já está entrando no meio de uma operação, já está vendo um topo anterior e mesmo assim diz, não, peraí, mas eu não vou botar o stop lá não, porque o stop lá fica muito caro. Eu vou ser o esperto, porque eu sou mais esperto do que todo mundo, então eu vou botar o quê? O stopzinho aqui no topo. Aí você vai lá, ele não foi na 200, embora aqui tenha dado, vamos ver aqui, em menos de 1 minuto, ele deu 130 pontos, mas você segurou a mão porque queria ir na 200, por exemplo, tá certo? Você segurou e ele foi lá e ele tirou do mercado, depois continuou o movimento. Então, não é o que você quer de stop, tem que ser o stop técnico. E você se adequar a essa realidade. Outra compreensão, se você entra aqui e o mercado vai e ele decide o seguinte, não, essa região de preço aqui me interessa, eu ainda quero comprar. E ele rompe aqui e pega o stop. Você não tem que ficar frustrado. Mesmo que, obviamente, perda dinheiro aqui. Mas o que o mercado está dizendo é que essa região aqui interessa e ele pode andar muito. Ele pode querer pegar esse daqui, que é o prior quote de... Deixa eu ver. É a máxima da semana ou do dia, não sei, enfim. Seria o próximo ponto de resistência, tá certo? Então você se conforma em sair aqui, espera ele ir lá no outro alvo, quando ele der o sinal... você pega ele voltando. É assim que a coisa funciona. Certo?